Quero, de fato, irmãos, assim, meu coração assim é que você receba não apenas a palavra, mas você receba o espírito da palavra. O espírito da palavra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. A nossa comunhão com as Escrituras, a nossa relação com a palavra, ela produz em nós desdobramentos poderosos, irmãos. Produz coisas especiais na nossa vida. A gente está lá nesse tempo com o livro de Efésios lá. Eu não sei quantos de vocês têm sido abençoados com isso. Eu não sei quantos aqui tomaram o compromisso de seguir, né, os passos, de andar, sabe, ali na proposta que a gente fez. E eu espero que você tenha, né, abraçado isso. E talvez você, ouvindo o que eu estou falando agora, fala, puxa, eu estou levando o negócio meio de qualquer jeito, estou fazendo meio de qualquer jeito. Vou te dar um conselho. Nós já estamos terminando. Essa semana já é o último capítulo, já está no fim. Então, vou te dar um conselho. Você que não fez, faz de novo. Aproveita esse tempo e faz de novo. Porque, irmãos, como a gente vai sendo abençoado quando a gente mergulha na palavra. O livro de Efésios, irmãos, ele é uma das maiores revelações do amor de Deus para nós. É ou não é? É uma das grandes revelações. Ele mostra, ele revela para nós quanto que esse Deus, que é criador do universo, né, tão grande, tão poderoso, ele nos ama, né? E quando a gente compreende isso, quando a gente entende, quando isso fica claro no nosso coração, a gente não tem outra reação. Não há outra reação em nós a não ser explodir em gratidão, em amor a Ele. Não é verdade, irmãos? Quando a gente percebe a grandeza do amor dele, do que ele é e também do que ele fez por nós, todo aquele processo, irmãos, eu não vou falar aqui, né? Mas todo aquele processo que a gente veio seguindo nesse tempo, a gente não tem outra alternativa a não ser grato a Ele e ter uma vida de devoção, de expressar a Ele o nosso amor. Por isso que a gente tem falado aqui nas últimas reuniões. Você prestou atenção do que a gente estava falando? Do nosso culto a Deus, da nossa devoção a Ele, a gente deu uma ênfase aqui nas questões, no aspecto público aqui, mas o amor dele por nós vai produzir em nós um amor por Ele. Amém? Você pode repetir comigo assim, falar assim, o amor de Deus por mim produz em mim amor por Ele. Isso é tão especial, irmãos. Isso é tão poderoso. Só que também é o seguinte, o nosso amor a Deus, ou melhor, o amor dele para conosco e o nosso amor para com Ele também vai definir a nossa relação com a igreja. Vai também, como a gente viu ali no livro de Efésios, toda essa construção da obra dele, do amor dele, vai ter um desdobramento na nossa relação com a igreja, né? O amor dele por nós vai produzir em nós amor por ele. Mas o amor dele por nós não apenas vai produzir em nós amor por ele, mas vai produzir em nós amor uns pelos outros, vai produzir em nós uma vida de unidade, uma vida de comunhão. E o amor de uns para com os outros vai produzir amor
pelo mundo, o amor pelo perdido. Amém? Eu creio, irmãos, que está muito claro que o alvo de Deus é formar Cristo em nós. É isso mesmo ou não? Sim ou não? O alvo de Deus é que todos os filhos dele sejam a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Porque ele nos escolheu para isso, para que a gente seja como Jesus. Só que o que essa semana eu pensei e me deu assim um start, que, na verdade, irmãos, talvez, eu vou usar aqui, fazer uma afirmação, não sei se ela está toda correta, mas vou dizer. Talvez um dos principais meios que Deus usa para formar Cristo em nós é a igreja. Um dos principais meios que Deus vai usar para que Cristo seja formado em nós é a vida de igreja. E aí eu quero dar uma nota para você. Se o nosso relacionamento com Deus é superficial, o nosso vínculo de amor com os irmãos, ele vai ser fraco, ele vai ser superficial. Tudo começa nele, tudo começa em Deus, tudo parte da nossa relação com Ele. E se a nossa relação com Ele é uma relação superficial, as nossas relações elas vão ser também superficial. E aí basta, às vezes, um pequeno desacordo para que a gente enfrente, às vezes, até uma divisão. Entendeu? Agora, quando o nosso relacionamento com Deus ele é profundo, nossas relações elas vão ser profundas, né? Eu queria abrir aqui a Bíblia, eu vou tentar hoje ler com vocês vários textos aqui. Peço que vocês tenham paciência, né? Mas lá em 1 João, logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, versículo 3, eu quero aqui dar assim, uma introdução dentro daquilo que eu gostaria de falar com vocês, né? 1 João 1, 3. Olha só o que ele fala aqui. 1 João 1, 3. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Ou seja, ele está falando aqui do Evangelho, ele está falando assim, nós estamos escrevendo daquilo que nós vimos e ouvimos, ele está falando de Cristo. A nossa boa notícia é o quê, irmãos? É Cristo. Amém? Jesus é a nossa boa notícia. Jesus é a nossa boa notícia. E ele fala assim, eu estou anunciando a vocês aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi. E eu estou falando isso para vocês a fim de que vocês tenham comunhão comigo. Eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Mas você só vai ter comunhão comigo porque primeiro eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho. E se você tiver comunhão com o Pai e com o Filho, você também vai ter comunhão comigo. Amém? E eu queria aqui, eu sei que é muito difícil, irmãos, a gente conseguir esgotar todos os assuntos. A gente tem uma jornada, nós temos uma vida para aprender o que Deus quer que a gente aprenda aqui, né? E a gente falou nas últimas reuniões sobre a nossa verticalidade, né? A nossa expressão de adoração ao Senhor, o nosso conhecimento dele, né? E
no livro de Efésios, a gente vem aprendendo sobre as verdades da obra de Cristo por nós, tudo que Ele fez, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com quantas? Quantas? Todas. Não são muitas, não são milhares, não são centenas de milhares, não são milhões, são todas, né? Você não vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma oração pedindo para Deus abençoar. Porque Deus vai mostrar, vai falar, cara, eu já dei tudo. Só que Efésios vem ensinando cada uma delas, quais são. Amém? Então, nós somos completos. Só que a gente tentou falar aqui com a igreja que a gente compreendeu que a nossa relação com Deus, por exemplo, o nosso culto a Deus, ele não pode ser uma base de utilitarismo. Ou seja, eu uso Deus como um utilitário para mim, né? Eu venho aqui para mim receber alguma coisa. Não, eu já recebi tudo, então agora eu tenho que vir para quê? Para entregar. Amém? A nossa oferta ao Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, né? A nossa honra ao nome dEle. Só que eu creio também que, assim como Deus ele não é um produto, que você se utiliza dele, como a gente vê, infelizmente, muitas pessoas tratando Deus como um utilitário, e essa base de relação ela tem um nome. Essa base de relação ela tem um nome e chama-se idolatria. Porque o que é, na sua essência, a idolatria? A idolatria é uma relação aonde eu recebo algum benefício daquele a quem eu adoro. Por isso, você vê que até nos povos antigos, eles adoravam lá, chamavam, né, diz que adorava lá o Deus da chuva. Por causa de quê? Por causa da chuva que ia vir, entendeu? O Deus da colheita. Por quê? Por causa do que eles iam colher. Tem gente que adora até o santo santo que é casamenteiro. O Santo Antônio diz que é casamenteiro. Tem um monte aí que as pessoas adoram numa relação idólatra. Por quê? Porque a idolatria ela pressupõe um utilitarismo, onde eu tiro um benefício daquilo para mim. E Deus não é um ídolo, Deus é Deus. Amém? Ele não cabe nesse padrão humano. Só que eu queria... Eu acho que eu nunca falei aqui, irmãos, nesses tantos anos aqui com a igreja, eu não me lembro assim de falar com vocês, com a igreja, acerca... Às vezes a gente toca, mas eu não me lembro, pode ser que tenha falado já, né? Mas sobre o que constitui, por exemplo, a nossa verdadeira comunhão. O que é a nossa verdadeira comunhão? O que é comunhão? O que é comunhão? A gente vem falando sobre a nossa comunhão com Deus. Ficou claro, irmãos? Sim ou não? E a gente segue todos os domingos aqui, quando os irmãos falam sobre adorar, sobre render ações de graça, isso fala da nossa comunhão com Deus. Mas eu queria aqui também aproveitar que o livro de Efésios vem também tocando nas relações, falando também da comunhão da igreja. E do mesmo jeito, irmãos, que Deus ele não é um utilitário, ele não é um produto, a nossa relação com a igreja ela também precisa estar nesse mesmo fundamento, que os irmãos, a relação com a igreja também não pode ser uma relação de utilitarismo. Os meus irmãos, eles não são um produto. A igreja, ela não é um produto. A comunhão que eu tenho com você, ela não é um produto, ela não pode ser um produto. Entendeu? Não. A verdadeira
comunidade espiritual, a verdadeira comunhão, ela não se produz como uma empresa que começa, né? Eu estava conversando com os irmãos do Chile e um dos irmãos ele está empreendendo numa empresa e ele falou que ele fez durante muito tempo uma pesquisa e eles fizeram pesquisa de mercado, de região, de produto, de serviço, de tudo assim que os meios do corporativos dão as ferramentas para as pessoas estudarem e poderem implantar uma empresa. E aí, pelo que ele estava falando, a probabilidade dessa empresa dar certo é muito grande, porque eles fizeram todo lá um estudo e aquilo vai gerar um recurso. Só que a comunhão, a vida da igreja, irmão, não se constrói nesses mesmos padrões. Amém? Não é desse jeito, não dá, né? A verdadeira comunhão, ela é uma obra do Espírito Santo em nós. Você crê nisso, irmãos? A verdadeira comunhão é uma obra do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela não começa em nós. Ela não começa em nós, ela começa numa obra do Espírito Santo. E nós vimos lá em Efésios, logo no primeiro capítulo, para mim, o versículo que mais assim me chama a atenção e que explode em fé dentro de mim, irmãos, é o versículo 14 do primeiro capítulo, que diz que o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos alcançar toda aquela herança que está prometida para nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele garante, né? E aí você vê lá no capítulo 4, ele falando, por exemplo, que uma orientação, no capítulo 4, verso 23, uma direção clara, fala assim, permita que o Espírito Santo renove o seu pensamento e as suas atitudes. Ou seja, essa garantia do Espírito, ela não é só uma teoria, mas ela é também uma garantia de que a nossa ação ela vai ser também efetiva. E nesse mesmo contexto, ele fala lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 3, e é aqui também que eu quero dar mais um passo com vocês, ele fala assim, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que quer dizer esse versículo, irmão? Esse versículo quer dizer comunhão. Esse versículo quer dizer verdadeira comunhão. Você pode dizer comigo assim, verdadeira comunhão. O Espírito de Deus, ele nos impulsiona a isso. Mas a gente precisa também compreender, porque Efésios 2:42 diz que eles perseveravam, né? Você vê algumas palavras, né? Se esforça, persevera. Isso fala também de uma demanda que é nossa, né? De uma responsabilidade que é nossa. Deus te deve alguma coisa? Sim ou não? O que faltou ele fazer para a gente chegar lá, irmãos? Fala para mim. Faltou ele fazer alguma coisa? Não. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar tudo isso que ele fez por nós e responder, ou melhor, corresponder. Amém? Por isso ele fala, se esforça diligentemente. Parece redundante, porque se é esforço, já é diligente, né? Mas ele parece que ainda deixa o negócio, se esforça diligentemente. Para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E quando fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, a minha pergunta para você e para mim nessa manhã é: o que significa perseverar na comunhão?
O que isso quer dizer? O que isso quer dizer na prática? O que isso, irmãos, como você definiria essa comunhão? Como é que você define isso? É importante a gente... porque, do mesmo jeito que a gente estava falando aqui, eu lembro da palavra do Duque, que falou assim, ó, da mulher samaritana, lembra? Falou assim, ó, vocês adoram o que não conhece. E aí veio toda aquela construção de falar sobre os atributos de Deus. Para quê? Para que a gente possa adorar o Senhor, ter uma relação com Ele, a partir de uma compreensão mais clara de quem é o nosso Deus. Amém? Agora, às vezes a gente tem palavras que a gente fala, mas às vezes será que está claro o que é aquilo, o que a Bíblia quer dizer sobre aquilo para nós? Quando a gente fala, por exemplo, de comunhão, o que aquilo quer dizer? Por exemplo, pode ser que para alguns comunhão é dizer assim, ó, é estar junto. Amém? Sim ou não? Estar junto é um sinônimo de comunhão. Mas é possível alguém estar junto e aquilo não ser comunhão? Sim ou não, no meio da igreja? Então, não necessariamente o estar junto define a questão da comunhão. E eu quero aqui construir com você um entendimento sobre isso. Entendeu? Porque uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, que nós precisamos atentar para o contexto em que a gente está vivendo. Para o contexto que a gente está vivendo. Esses dias eu ouvi um irmão falando algo muito interessante. Ele estava falando assim, ó, antigamente, quando se tratava, por exemplo, da família cristã, e eu me identifiquei com ele, falou. Por quê? Porque a família cristã, antigamente, a grande maioria nem tinha carro. Eu lembro que, no meu contexto, pouca gente tinha carro. A gente não tinha carro. E eu lembro que, para eu ir para o culto, ir para a escola dominical, a gente ia andando, ia 2 vezes ainda. Entendeu? Só que a vida, lá atrás, eu me lembro da infância, a vida era uma vida... Eu me lembro que, na minha infância, por exemplo, o comércio ele funcionava malemar até sábado, na hora do almoço. É isso ou não é? Não tinha... Acabava o sábado, na hora do almoço, não tinha mercado aberto, não tinha nada, fechava tudo. Aí as pessoas elas tinham o quê? Muito mais tempo. As pessoas não viajavam muito. As pessoas não era uma cultura. Eu não me lembro de ter viajado muito. Era uma vez a cada 5 anos. Tem gente hoje que viaja todo mês. 15 dias não, 3 meses. Não, estou cansado, preciso dar uma descansada. Aí hoje tem pousada, tem hotel, tem hostel, tem Airbnb, tem tudo. Tem a casa dos irmãos, tem até hotel para os cachorros. E se bobear, até hotel para os filhos. Gente que não tem paciência de criar o filho. Irmãos, antigamente, o programa da família cristã, sabe qual que era? Vamos ao culto. Era esse ou não era? No domingo, o compromisso, ou a missa, né? Mas o compromisso era esse. As pessoas, elas não faltavam. E eu me lembro que, por exemplo, quando a gente ia para o retiro de carnaval, quando voltava do retiro, chegava domingo à tarde em casa, e domingo à noite a gente não ia para o culto, ficava aquele vazio. Falava, meu Deus, está faltando alguma coisa. Então, você não tinha, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito frequente hoje. As pessoas hoje
E eu falo entre nós, irmão. Tem irmãos que vêm na reunião, às vezes, uma vez por mês. Tem irmãos que vêm de 15 dias. Alguns, porque não pode. Só o Guto. O Guto vem uma vez por mês, e olha lá por quê. Porque de domingo ele está onde? Está lá no trabalho. Ô, Guto, você tem que faltar no trabalho para vir na reunião, tá? Não quero saber. É assim que a gente vai fazer, irmãos? É desse jeito? Não é assim que funciona. A realidade hoje é outra. O contexto hoje é outra. Tem gente que, quando chega domingo, ele está um bagaço. Aí quer. Embora, para mim, não é desculpa para não vir, tá, irmãos? Já vou falar real o que eu penso. Entendeu? Eu trabalho de sol ao outro sol, praticamente. Não sei o dia de folga. E está aqui de domingo. Né? Vou dar um exemplo. Essa noite eu trabalhei. Tive que trabalhar. Fui levar uns irmãos chilenos lá no aeroporto. Sabe que hora? 3 da manhã. Estava de pé, parecia um zumbi lá. Só acordei quando estava voltando para casa. Aí, poxa. Então, o que acontece, irmãos? Nós precisamos também atinar para aquilo que Deus está se movimentando. Agora, aonde você vê que talvez as coisas elas ficam mais fáceis de acontecer? É quando você tem uma igreja que vive em verdadeira comunhão. Amém? Porque, às vezes, o irmão não pôde estar lá aqui na reunião, mas ele tem uma vida de comunhão, então ele está vivendo o propósito de Deus, ele está suprindo, ele está sendo também aquilo que Deus quer que ele seja. Amém? Vamos definir aqui o que é comunhão. Comunhão é uma palavra em português que a Bíblia traduziu para uma palavra grega que chama-se koinonia. O que é essa palavra koinonia? Aí diga comigo assim, ó, fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação íntima. Eu diria relação próxima, né? Não é relação íntima no sentido literal, né? Mas é uma relação muito próxima, entendeu? Uma relação onde há uma vida na vida do outro e vice-versa. É uma relação de coração. Amém? Um outro aspecto que a palavra lá grega ela ensina sobre a questão da comunhão olha só, oferta dada por todos. Diga comigo, oferta dada por todos. Ou seja, uma contribuição que demonstra compromisso e uma evidência dessa comunhão. Então, o que é? É quando, por exemplo, nós temos uma necessidade e todos se envolvem com alegria em participar do suprimento dessa necessidade. E isso é uma expressão da comunhão, né? Mas, como a gente viu aqui, fala de fraternidade, fala de uma associação, ou seja, é quando nós temos algo em comum. Amém? A gente precisa aprofundar nosso entendimento, né, sobre isso. Falar, irmãos, o que de fato é a comunhão? Porque eu creio que algo que vai sustentar a igreja a partir da nossa relação com Deus
mas é uma visão clara e uma prática mais efetiva desse aspecto da comunhão. E eu quero aqui falar de alguns aspectos práticos da comunhão. Porque assim, o que é ter comunhão? Ou no que nós temos comunhão? Como nós temos comunhão? No que a gente tem comunhão? E a Bíblia nos ensina alguns aspectos que a gente precisa desenvolver a comunhão. Por exemplo, eu acho que a base, a gente fala, né, tem a ver, por exemplo, com a ceia do Senhor, que é a confirmação da nossa aliança. Né? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 10, 16, que diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, nós temos comunhão na ceia. Por quê? Porque todos nós estamos ligados no cabeça. E se todos nós estamos ligados na cabeça, nós também estamos ligados uns aos outros. Amém? Nós temos comunhão uns com os outros. Então, a ceia é o primeiro aspecto prático de uma dimensão visível da nossa comunhão. Entendeu? É muito mais do que comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco. Irmãos, aquilo é uma confirmação de que, assim, por exemplo, se você olhar no meio da igreja, qualquer irmão que está aqui hoje, ele pode ligar para você às 3h da manhã e pedir a tua ajuda, que o pneu do carro dele furou na rua e ele precisa de você. Todo mundo pode? Ou melhor, você se sente à vontade de falar com qualquer um que às 3h da manhã o teu pneu furou e você... É algo para a gente pensar que a gente precisa aprofundar. Talvez não vai dar para fazer assim com todos, né? Mas, com alguns, isso precisa de ser construído. Isso precisa ser aperfeiçoado. Amém? Amém, irmãos? Então, a ceia, ela é, eu acho que, o primeiro sinal assim, de comunhão. Mas não só... Presta atenção, irmãos. Eu sempre tive muita dificuldade com uma ceia ritualística. Com a mesa bonita, os elementos bonitos, mas aquilo não produzir vida no dia a dia. Para mim, é ruim. A gente precisa crescer. Amém, irmãos? Quer ver um outro aspecto da nossa verdadeira comunhão? Diga comigo assim, comunhão no sofrimento. Esse é uma dimensão prática do que é comunhão. Eu penso que, por exemplo, às vezes algum irmão apresenta um problema, uma luta, uma dificuldade, uma guerra, e a nossa primeira reação é dizer o quê? Vamos orar. Sim ou não? E está errado? Não, que bom. Já é um maravilhoso começo. Mas o quanto que eu estou me importando com aquilo, de eu entrar naquilo e chegar à conclusão de que aquele problema é meu também. Esse é um nível de comunhão no sofrimento. Olha o que diz Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte.
Ele está falando da nossa comunhão no sofrimento de Cristo. Só que é o seguinte, irmãos, Cristo sofreu por causa dele? Hã? Cristo sofreu por causa dele? Ele sofreu por causa dele mesmo? Ele sofreu por causa de quem? De mim e de você. Então, quando eu digo que eu tenho comunhão no sofrimento dele, como isso vai ficar evidente, irmãos? Como isso vai ficar claro? Quando eu tenho comunhão no sofrimento do meu irmão. Amém? Romanos 12,15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, comunhão no sofrimento, né? É como se alguém chega no nosso meio e diz assim: eu estou muito doente, eu estou com câncer. E o nosso entendimento de comunhão no sofrimento é dizer assim: nós estamos com câncer. Está entendendo? Quando algum irmão chega e fala: eu estou com problema com o meu filho, com a minha filha, ele está esfriando na fé, ou ele não quer mais caminhar no caminho do Senhor. O meu filho, os nossos filhos não estão bem. Está entendendo, irmãos? O que é isso? É a comunhão no sofrimento. A oração é um bom começo. É um bom começo. Né? Nós recebemos a notícia de que o Mateuzinho está internado lá no hospital. E nós estamos orando por ele. Mas, se for necessário, a gente vai lá. Nem que seja, está perto ali. Ter comunhão. Eu vou lá fazer o quê? O que eu vou lá fazer, irmãos? Ter comunhão no sofrimento. Eu vou ali ter comunhão no sofrimento do meu irmão. Amém? Um outro aspecto da nossa comunhão. Comunhão no serviço. Hebreus 13,16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha só, irmãos, tem sacrifício, irmão, que é sacrifício de tolo, é ou não é? Que não, para Deus não. Mas tem algumas coisas, como a gente acabou de ler, que demandam um sacrifício, sim ou não? Você sabia, por exemplo, que todo domingo tem irmãos que vêm bem cedo aqui para montar as coisas, para ligar o som, para arrumar aqui, para que quando a igreja chegue, está tudo funcionando? Esses irmãos, eles estão tendo o quê? Comunhão no serviço. Mas isso não precisa ser privilégio de poucos. Amém? Isso não precisa ser um privilégio de poucos. Você pode participar desses privilégios. Amém ou não? Sim ou não? Ou você não acha que é privilégio? Qual que é a parte mais excelente? Quem é o maior no reino, amor? Hã? Quem é o maior? Então, aonde deveria estar os nossos olhos? E também ter comunhão no serviço. Amém? Comunhão na obra, de forma, no sentido do propósito da igreja. Né? Por exemplo, Gálatas 2,9 diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, os irmãos
eles estenderam a destra de comunhão. Para quê? Para que a obra de Cristo fosse realizada, uns para os gentios, outros para os judeus, né? Mas eles estavam todos e tinham que plena comunhão na obra de Cristo. Amém? Na missão de Jesus. Eles tinham comunhão. Amém? Eu quero ser aqui bem tranquilo para que cada ponto desse entre no nosso coração. Eu estou falando isso porque eu tenho avaliado o meu coração em tudo isso. Senhor, eu quero fazer uma autoanálise, um autoexame, né? A partir de tudo que Deus já fez por mim, o que eu posso melhorar? O que eu posso ser mais excelente? A gente já deu uma pincelada lá no começo. Quer ver um outro aspecto? Fala comigo. Esse aqui tem gente que dependendo, a pessoa fica brava contigo. Mas eu vou falar, porque está na Bíblia. Diga assim, ó, comunhão na contribuição. Tem gente que, quando fala de contribuição, meu irmão, a pessoa fecha a cara, fecha o coração, fecha o bolso, fecha a conta, fecha tudo. Entendeu? O coração está desalinhado. Mas, olha o que é ter comunhão na contribuição. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Está falando de um povo, de uma igreja. Paulo está dando esse testemunho, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Uma igreja queria ter comunhão na assistência dos santos. 2 Coríntios 9, 13. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Tudo isso está falando, irmãos, de quê? De comunhão na contribuição. Comunhão na contribuição. É um desafio, às vezes, porque, irmãos, que a coisa não está fácil, a gente sabe. Está fácil para alguém? Não está fácil. Entendeu? Mas a questão não é a quantidade, a questão é o coração, é a generosidade. Porque alguém pode pensar, e eu queria te falar que esse é o maior engano que alguém pode ter. É alguém pensar que dá porque tem. Entendeu? Eu só dou porque eu tenho. A mentalidade de alguém assim é alguém que pensa que ele só vai poder dar, contribuir quando ele tiver. Mas esse é a mesma coisa de alguém querer construir a casa começando pelo telhado. Eu não dou porque eu tenho. Eu só tenho porque eu dou. Amém? Esse é o princípio. E quando a gente fala, por exemplo, dessa liberalidade, não tem a ver, irmãos, com a questão da quantidade. A gente, às vezes, eu vejo lá meu Eloy quebrando a cabeça, fazendo malabarismo, porque a gente tem que enviar o dinheiro lá para a África. A gente sustenta lá 2 obreiros. E seria tão bom se toda a igreja tivesse comunhão nessa assistência, mas ainda não é uma realidade. Não estou fazendo uma cobrança, estou aqui trazendo aqui uma constatação, só isso. Entendeu? Mas não é uma realidade. Graças a Deus, não teve um mês sequer que a gente não enviou o que a gente propôs. Mas dizer que
há uma comunhão? Ainda não. Agora, talvez alguém pense que isso é quando eu tiver. Irmãos, eu gostaria de dar 1000, mas eu só posso dar 5. Então, sabe o que você faz? Tenha comunhão com aquilo que você pode. Amém? Comunhão na contribuição. Como é bom quando a igreja ela participa. Né? Cara, todos nós estamos... Mas, por outro lado, eu queria dar um testemunho aqui, irmãos, que aquilo alegrou meu coração. E isso, para mim, foi uma expressão de comunhão na contribuição. Quando nós levantamos aqui uma oferta para enviar lá para aquelas famílias que estavam no Paquistão, nós já falamos aqui, mas, irmãos, num dia só, nós levantamos R$ 1.500. Olha que bênção, irmãos. Então, a questão não é que não tem, é que quando algo mexe com o coração da gente, o que a gente faz? A gente vai lá e faz, às vezes, até um sacrifício, como os macedônios, né? Que diz que eles deram acima até das suas possibilidades. Amém? Amém, irmãos? Quero aqui já partir para o fim. Quanto tempo deu aí? 46, né? Eu vou tentar, em 4 minutos, terminar o resto. Não sei se vai dar, mas... tem um texto lá em Atos, 2 textos que, para mim, eles expressam uma igreja que vivia em comunhão, que é Atos 4:32. Eu quero ler com vocês, que diz assim, olha só, Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vários aspectos, várias questões que envolvem aqui a comunhão da igreja, né? E Atos 9:31 também. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, a comunhão da igreja, ela produz paz, né? A comunhão da igreja, ela produz unidade na caminhada, né? A comunhão da igreja, ela produz um fortalecimento na vida do povo. E essa comunhão também, ela vai produzir o alcance de outras pessoas. Porque, na verdade, o que Jesus falou foi isso. Que nós deveríamos ser aperfeiçoados na unidade, a fim de que o mundo cresça. Ou seja, o nosso amor por Deus, a nossa resposta ao amor de Deus, ela vai ficar evidente através da nossa santidade. O nosso amor uns para com os outros, a nossa comunhão, vai ficar evidente através da nossa unidade. E o desdobramento disso vai ser o nosso amor pelo próximo, que vai ficar evidente através da quantidade. Pessoas sendo alcançadas. Amém? Eu quero só pensar aqui para vocês
até para a gente olhar para o nosso contexto na prática e perseguir um aperfeiçoamento disso, né? No nosso dia a dia, né? Como que a gente vive essa comunhão? Os irmãos, eu sempre uso essa palavra há muitos anos. Diga comigo assim, voluntariedade. A voluntariedade, irmãos, é uma coisa que precisa haver no nosso coração. E uma expressão da nossa comunhão é que voluntariamente a gente se dedica a estar junto uns com os outros. Eu tenho liberdade para ser buscado, mas eu tenho liberdade também para buscar, né? Não só para estar junto, mas para que a gente possa ter tempo junto de comunhão com a palavra, compartilhar experiência, partir o pão, né? A gente tem prazer, voluntariedade em repartir os nossos bens, os nossos recursos em prol do propósito de Deus. A comunhão se expressa através de uma ação do Espírito Santo em nós. Nós temos voluntariedade em proclamar o Evangelho juntos. Nós compartilhamos as nossas alegrias e as nossas tristezas uns com os outros de maneira natural, de maneira muito simples e muito natural. Nós vamos construindo também um entendimento de unanimidade em todos os aspectos da vida da igreja, do propósito. Porque unanimidade não quer dizer todo mundo igual. Você sabe o que quer dizer unanimidade? A melhor expressão de unanimidade, sabe qual que é? O que expressa unanimidade, irmãos, é uma orquestra. Um está tocando um instrumento, o outro está tocando outro instrumento, o outro tem um lá que só está com ele toca durante toda a música, ele toca o tambor 3 vezes assim, pá. Ele só dá aquelas 3 batidas lá. O outro com o triangulinho ali, tal, e um está fazendo dó, o outro está fazendo mi, o outro está fazendo sol. Mas quando você ouve aquilo, você vê uma coisa chamada harmonia. Isso expressa unanimidade. Por quê? Porque todos estão tocando a mesma música. Amém? Todos estão ali. Então, a questão não é tudo igual, né? Nem a Bíblia diz, né? Nem todos são braço, mão, nem todos são pé. Cada um tem o seu lugar no corpo. Cada um tem a sua importância. Cada um tem a sua graça. E isso vai sendo construído à medida que todos vão colocando para fora o que tem de melhor dentro de si, né? A expressão da igreja é onde uns sujeitam aos outros, como a gente leu, né, aqui em Efésios na última semana. Uns sujeitam aos outros, uns confessam as suas guerras uns aos outros, suas tentações uns aos outros, seus pecados uns aos outros. Amém? Amém, irmãos? E eu quero aqui encerrar, porque eu espero, de repente, numa próxima reunião que a gente tiver, e não necessariamente tem que ser eu, mas a gente trazer para a igreja alguns aspectos práticos da vida de comunhão. Porque o que acontece? Diga comigo assim, para a gente avançar aqui. A verdadeira comunhão também vai se evidenciar no trato mútuo. Amém? Nas mutualidades. Por isso,
quando o Novo Testamento nos ensina sobre comunhão, ele vai nos dar uma enxurrada de direções, de orientações que tem a ver, que usa a expressão uns aos outros. Amém? E isso também é o desenvolvimento, é a construção dessa comunhão. E eu queria aqui falar rapidinho. Ó. Você aguenta mais 5 minutos, irmão? Sim ou não? Porque senão eu vou pegar outra semana só para pregar isso. Aí vai demorar muito. Então, vou falar rapidinho aqui. Eu queria animar a igreja, irmão, te falar assim, irmão, vamos junto? Eu sei que a gente vive isso, mas você acha que dá para melhorar ou não? Sim ou não? Sempre dá para melhorar, sempre tem um pouquinho para melhorar, né? E que o Espírito Santo nos ajude. Mas eu queria animar vocês, né, e eu junto, né, a desenvolver e construir essa comunhão através dessas mutualidades. E quais são essas mutualidades? Existem algumas mutualidades, irmãos, existem alguns mandamentos uns aos outros que eles são chave para que a gente construa a comunhão, para que a gente aperfeiçoe a comunhão. E existe também alguns mandamentos, algumas mutualidades que nos ajudam a preservar a comunhão, nos ajudam a lutar contra a divisão. Está me entendendo? Alguns são... Porque tem gente... Eu me lembro de um dia eu falei para uma pessoa, eu falei assim, ó, você tem uma graça muito grande para construir vínculos, para estabelecer vínculos de comunhão, porque você cativa as pessoas, você traz as pessoas para perto, isso tem uma graça até evangelista, tal, só que você tem uma dificuldade de manter esses relacionamentos, porque quando o relacionamento começa a se aprofundar, você tem algumas dificuldades. Então, não é só construir, é também manter. Amém? E como que a gente constrói? Eu queria identificar com você alguns mandamentos que são recíprocos, onde a gente coopera com a comunhão, com a construção. Diga assim, amar uns aos outros. Ajuda a construir ou não? Sim ou não? João 13:34. Acolhei-vos uns aos outros. Ajuda a construir ou não? Sim ou não? Acolhei-vos uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros. Ajuda a construir? Sim ou não? Tende igual cuidado uns pelos outros. Vai construindo. Sujeitar-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Exortar, encorajar uns aos outros. Ajuda, irmãos, a fortalecer ou não? Admoestar, confrontar em amor. Ajuda também ou não? Servir uns aos outros. Cooperar. Compartilhar as necessidades uns dos outros. Então, eu dei aqui alguns mandamentos que vão nos ajudar a fortalecer. Amém? E agora, para acabar, para a gente preservar a comunhão, lutar contra a divisão, né? E manter aquilo que a gente construiu. Não julgueis uns aos outros. Amém? Ajuda? Ajuda ou não? Não colocar tropeço, não escandalizar o outro.
Ajuda ou não? Não fala mal um do outro. Amém? Amém, irmão? Não falei mal um dos outros. Não vos queixeis uns dos outros. Tem um aqui que esse é mais complicado da gente ver, mas pode acontecer, né? Não vos mordais e devoreis uns aos outros, né? Tem todo o sentido ali, não é literal, né? Mas alguém pode fazer isso sem ser literal ou não? Sim ou não? Pode, né? Não vos provoqueis uns aos outros. Não tenhais inveja uns dos outros. Não mintais uns aos outros. E não vos esqueçais da beneficência uns dos outros. Amém? Depois a gente podia, de repente, vir só dando uma passadinha nessas mutualidades aqui. Amém, irmãos? Quero aqui louvar a Deus por aquilo que Deus já nos deu até aqui. Mas há um chamado de Deus para que a gente possa ir além, porque o nosso tempo é um tempo que vai exigir de nós isso. Não sei se isso tem um caráter assim profético, não sei, mas eu sinto que a partir de tudo que a gente tem recebido de Deus, esse é um aspecto. Amém? E eu queria que a gente pudesse aqui orar. Eu lembrei daquela música, né? Que a gente pensava... Faz pouco tempo que eu entendi, né, o alvo da música. Que não tem... A música a gente sempre canta ela para comunhão, né? Mas o alvo, o motivo dela não é a comunhão. Não é a comunhão. A comunhão é apenas o fruto de um novo coração, né? Quando ele fala, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração... Essa é a essência. Pode cantar. Está vendo? Por causa disso. Como fruto de... Aí agora vem, ó. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo. Por quê? Por quê? Preciosa. Ó. Por quê? Somos totalmente unidos. Como? Vivendo em amor. Uma família. De que jeito? Do grande amor de Cristo, eu preciso. Aí, ó. Eu preciso de você. Precioso és para mim, querido. O Evangelho não é para viver só. O Evangelho, a boa notícia, ela não é para mim. Eu lembro que eu falei num dos vídeos aí, irmãos, que a gente tem dois extremos. Tem gente que ainda não entendeu que é filho, aí vive igual um escravo, precisando, né, de buscar um jeito de ser aceito e tal. Ele não entendeu que ele já foi aceito, que ele é filho. Mas tem os outros que acham que ele é filho único, entendeu? Acha que ele vive, que é só ele, entendeu? Não. O reino de Deus, o Evangelho de Jesus é algo para a gente viver em comunhão. A gente podia encerrar cantando, pode ser a capela assim, ficou tão bonito, coral. Você que sabe fazer vozes, pode fazer.
Eu não sei fazer, mas eu faço. Não no microfone. Mas, irmãos, a nossa... E, ó, essa semana eu fui muito confrontado com um texto. Veio igual uma flecha assim no meu coração, irmãos. Que eu tinha que tratar um assunto com uma pessoa, eu e minha digníssima esposa, sentar e tratar uma situação. E a gente estava assim com a cabeça muito clara do que a gente precisava tratar. E estava certo, porque estava na Bíblia. Só que na hora de sair, eu falei para ela, pera. Será que nós estamos cheios de amor por essas pessoas? Se nós não estivermos cheios de amor, não vai adiantar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Não deu certo. E você sabe a impressão que eu fiquei? Para não dizer que eu estou quase com certeza já. Eu não estava com amor, irmãos. E Deus não deixou. Ele não permitiu. Porque ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, vai ser só um sino que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha todo o conhecimento, toda a ciência, mas se eu não tiver amor, ainda que eu entregue todos os meus bens e o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valerá, de nada vai fazer sentido, irmãos. Nada vai fazer sentido. Porque o nosso Deus tem uma essência, e a essência dele é o amor. E o combustível da nossa comunhão é o amor. Sem amor, nada. A gente pode até fazer as mutualidades, fazer o que é para fazer, não fazer o que não é, o que é para não fazer, mas se não tiver amor, irmão. Por isso nós precisamos ser cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Você gostaria de cantar essa oração, irmãos? Hã?